Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós, no último programa, terminamos o estudo do Evangelho de São João, no Novo Testamento. E hoje vamos iniciar o livro de Deuteronômio. Este livro é talvez um livro pouco familiar para alguns de vocês. No entanto, é um livro extremamente interessante que a Bíblia contém. Queremos explicar que o livro de Deuteronômio faz parte dos 5 primeiros livros da Bíblia, ao qual intitulamos de Pentateuco. Se você tem vindo a acompanhar os nossos programas desde o início, eu expliquei logo no início, na introdução da Bíblia, esta primeira secção. É uns escritos que são considerados escritos por Moisés. Vemos como estes 5 primeiros livros da Bíblia, chamados o Pentateuco, são o livro do Gênesis, o livro de Êxodo, o livro de Levítico, o livro de Números e, finalmente, o livro de Deuteronômio. A palavra Deuteronômio poderia significar 2 ou um segundo livro da lei. Seria um outro sentido que poderíamos traduzir a palavra Deuteronômio. Isto não quer dizer que este livro de Deuteronômio seja uma mera repetição da lei que Deus considerou dar a Moisés no Monte Sinai. É muito mais do que simplesmente uma repetição. Este livro de Deuteronômio é de facto uma ilustração da lei. É uma apresentação da lei no momento prático, no dia a dia. Este livro de Deuteronômio ele foi concedido e levado à reflexão do povo após eles terem caminhado no deserto. Por isso, este livro vai trazer a ênfase e vai trazer determinadas apresentações da lei de uma forma que o livro de Levíticos não traz, de uma forma que o livro de Êxodo, que tem também a lei, não traz. Então, o livro de Deuteronômio é um livro de uma experiência de obediência, digamos assim. É um livro que traz à nossa consideração a lei de uma forma prática. Como é que a lei se aplica no dia a dia? Ele é a interpretação, digamos assim, desta lei vivida após 38 anos de experiência no deserto. É uma experiência interessante que o povo viveu e certamente eles aprenderam muita coisa nessa caminhada que tiveram de passar no deserto. Desde o momento em que Deus tinha dado a lei ao povo no Monte Sinai, até agora o momento em que o livro de Deuteronômio é feito, é concebido, vão passar-se 38 anos. Talvez poderíamos olhar para este livro e perguntar, ou ele tentaria responder a esta pergunta: o que é que fez o povo de Deus com a lei? Está a lei a servir ou não para o povo de Deus? Talvez estas são as perguntas que o livro de Deuteronômio irá responder. Durante todos aqueles anos que o povo viveu no deserto, foram anos de grande sofrimento, ao mesmo tempo anos de grande experiência. Temos que recapitular e lembrar que o povo tinha optado por desobedecer a Deus. O povo tinha chegado às portas da terra prometida e lá então foram enviados espias para analisar a terra e se eles iriam ou não obedecer a Deus. No entanto, o povo preferiu não entrar na terra, preferiu voltar para o deserto. E então durante 38 anos o povo vagueou pelo deserto. Eles tiveram, de facto, experiências marcantes e, certamente, este livro de Deuteronômio vai trazer, então, reflexões à luz dessas mesmas experiências que foram vividas no deserto. Talvez você está lembrado do livro de Números, quando algumas jovens vieram ter com Moisés e perguntaram a Moisés se elas não teriam, então, direito à herança, pois a lei dizia que só os filhos homens teriam direito a receber a herança de seus pais. Havia um problema naquela família, não havia homens, e estas jovens ficariam sem herança. Então elas foram falar com Moisés, era uma situação de injustiça, e de facto então a lei foi adaptada, podemos dizer assim, a esta realidade, mostrando que Deus se preocupa com todo o tipo de pessoas, não só com os homens, mas também com as mulheres.
Temos de relembrar o contexto em que isto foi escrito, num contexto onde a sociedade desprezava de uma forma tremenda as mulheres. Deus aqui mostra claramente que elas têm direito de receber também a herança de seus pais, trazendo então a mulher para um lugar que nunca antes outra sociedade a teria colocado. E isso aqui o livro de Deuteronômio vai fazer essa reflexão também. Vai nos trazer à nossa mente reflexões sobre a lei de Deus que foram dadas com um princípio benévolo, mas que são vividas à luz da experiência desses 38 anos nesse deserto. O povo ali tinha vivido situações, como eu já disse, bastante dramáticas, bastante difíceis. O povo tinha de alguma forma colhido aquilo que tinha semeado. E agora Deus vai trazer então à reflexão do povo este livro de Deuteronômio. Nós vamos encontrar ainda neste livro algo extremamente importante. Deus vai trazer à reflexão do povo a importância de ensinar a lei aos seus filhos. É neste livro que vamos encontrar frases extremamente importantes sobre a educação dos nossos filhos, a educação daqueles que são nossos descendentes. Aqui nós vamos poder encontrar afirmações da parte de Deus mostrando que a importância da educação não pode ser confiada nem às escolas, nem às igrejas, nem a qualquer outra instituição. A educação tem de ser responsabilidade dos pais. E é neste livro de Deuteronômio que nós vamos exatamente encontrar estas afirmações da parte de Deus. Nós, por vezes, fazemos esse erro. Delegamos a nossa responsabilidade de educar às instituições. E isso não é da vontade de Deus. As crianças são, de facto, extremamente preciosas para nós delegarmos essa responsabilidade. Por vezes nós vivemos dias com tanto trabalho, tanto stress, e os pais por vezes não têm cuidado nem tempo para estar com as suas filhas. Mas não devemos nem podemos delegar a responsabilidade da educação às instituições, às escolas, às igrejas ou a qualquer outra pessoa. Essa responsabilidade cabe aos pais. Precisamos ensinar as verdades fundamentais da vivência em sociedade aos nossos filhos no seio da família. E este livro de Deuteronômio vai trazer esta reflexão também para nós. É por isso que nós, como cristãos verdadeiros, temos de viver essas verdades e ensiná-las nos nossos lares. As crianças certamente serão as primeiras a verificar se nós vivemos ou não aquilo que ensinamos, se nós vivemos ou não as verdades que nós dizemos serem importantes para a nossa vida. Então, de alguma forma, o lar é o primeiro balão de ensaio, é o primeiro espaço que nós temos para ser verdadeiramente cristãos. Isto deve ser muito importante para si e para mim. Os meus filhos e a minha esposa são os primeiros a saberem se aquilo que eu digo ser importante para mim como um cristão é ou não verdade. Eles convivem comigo 24 horas, eles sabem exatamente aquilo que eu penso, como eu reajo quando estou cansado, como eu reajo quando tenho fome ou sono, e então eles vão verificar até que ponto as verdades que eu digo serem fundamentais são ou não fundamentais. É por isso que nós temos que ter no nosso lar um espaço de ensino e educação. Os pais são os primeiros responsáveis a transmitir as verdades de Deus aos seus filhos. Não são a escola, não é as igrejas, nem qualquer outro educador, por mais bem formado que ele seja. Então, estamos em momentos da nossa sociedade onde se discute seriamente assuntos profundos como a educação sexual, a educação para a cidadania e para os valores, e como é que os pais têm de interagir com isto. Eu quero dizer e deixar muito bem claro que nós não podemos delegar esta responsabilidade às escolas, ainda que nas escolas se possa debater estes assuntos, ainda que nas escolas se passe informação, espero eu, correta sobre estes assuntos. Têm de ser os pais a educar os seus filhos nestas matérias, nesta e muitas outras também. Então o livro de Deuteronômio deixa-nos esta reflexão. Este livro é de facto um livro que poderia, como já disse, ter vários títulos, mas um deles poderia ser o amor e a obediência. Eu creio que poderia ser um dos melhores títulos para este livro de Deuteronômio. Ele nos ensina a amar a Deus e a obedecer à sua palavra. A palavra amor ocorre 22 vezes neste livro e a palavra obediência aparece pelo menos umas 10 vezes também. O motivo para a obediência tem de ser o amor.
Nós vimos isso quando estudámos a carta, ou o Evangelho, melhor dizendo, de São João. Falámos disso nos últimos programas, certamente, sobre a importância e a motivação para a obediência. Ela tem de ser o amor. E agora introduzimos aqui no livro de Deuteronômio, fazendo a mesma ligação, e como você pode ver, está ligado o Velho Testamento e o Novo Testamento. Os temas são exatamente os mesmos. A importância do amor e da obediência à palavra de nosso Deus. Jesus sempre nos ensinou nessa linha, sempre nos mostrou que o amor e a obediência vão juntos. Não podemos inverter, ou seja, não podemos obedecer sem amor. Quando amamos, consequência desse amor é sempre a obediência. Então, esta atitude de amar é algo que provém de Deus. Jesus disse isso: aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Assim é o motivo da verdadeira obediência. O amor é o grande princípio ensinado aqui neste livro de Deuteronômio. A própria lei em si é boa, por isso não podemos desprezá-la. A lei é como se fosse um espelho onde nós podemos ver a nossa face refletida e tomar consciência de quem nós somos. Então podemos dizer que a lei em si mesma é boa. Mas você que me está a ouvir, se calhar está agora neste momento a refletir e a dizer: mas espera lá, então mas você no seu programa tem dito que a lei não salva ninguém, e sim a graça. Eu quero dizer claramente, isso é verdade. Nós não somos salvos pela lei. A lei não salva ninguém. É Deus quem salva por meio da graça. O homem só pode ser salvo por meio da graça, pela bondade de Deus e o amor de Deus estendido a cada um de nós. A lei, no fundo, dá-nos a consciência de quem nós somos. E é isso que o apóstolo Paulo diz com tanta clareza na sua carta aos Romanos, na sua carta aos Gálatas: ninguém pode ser salvo mediante a lei. Ela é boa, ela mostra quem nós somos exatamente, mas, no entanto, ela não pode salvar ninguém. Quem salva é o amor de Deus estendido a cada um de nós e tocando-nos com a sua graça, através da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Então a lei mostra realmente quem o homem é. E Deus tem dado leis, as sociedades criam leis, e a lei em si mesma não é boa, nem é má. Por vezes podemos dizer que as leis são produzidas até de alguma forma são boas. Às vezes o problema é a aplicação dessas mesmas leis. Quando nós vemos incoerências, quando nós vemos injustiças, parcialidade na aplicação dessas mesmas leis, isso provoca revoltas, provoca insatisfação nas pessoas que vivem com essas situações. E é por isso que muitas vezes as pessoas rejeitam, como se costuma dizer, o bebé com a água, não é? E porque as pessoas veem que aquela lei está a ser mal aplicada, está a ser mal usada, e as pessoas ficam revoltadas com isso. Então temos de voltar à essência, temos que voltar àquilo que é o coração de quem produziu as leis. E o livro de Deuteronômio é de facto uma chamada a essa relação. É uma chamada ao coração de Deus, é uma chamada para nós vermos qual era a intenção de Deus nos princípios que Ele se estabeleceu na lei. Deus, ao estabelecer princípios, sempre nos estabeleceu para nosso benefício. E é exatamente isso que Deus quer mostrar também aqui. O salmista orava dizendo que quando ele tomava esta consciência da lei de Deus, quando ele tomava esta consciência de quem ele era, ele dizia: contra ti somente pequei. E no fundo é exatamente isso que a lei de Deus quer fazer em cada um de nós. É quando o homem toma consciência da lei justa de Deus. Quando nós tomamos consciência de quem nós somos e de como muitas vezes falhamos, aí nós percebemos, como este salmista percebeu, que é contra Deus que nós pecamos. Essa rebeldia muitas vezes está dentro de nós. Nós queremos fazer as coisas à nossa maneira, achamos que nós sabemos do assunto, que nós temos todas as respostas e então nós achamos que nós somos melhores que os outros, somos capazes de resolver tudo e não precisamos de nada nem de ninguém. Muitas vezes isso conduz-nos a um estado de isolamento, de solidão. E nós necessitamos de olhar para aquilo que Deus diz a nosso respeito, perceber bem quem nós somos para aí entregar a nossa vida a Deus e dizer: Senhor, eu dependo de Ti para todas as coisas da minha vida. Quando nós fazemos isso, então, passamos a ter uma relação com Deus. Percebemos que Deus pode e quer influenciar a nossa vida e que Deus quer transformar a nossa vida. Aqui este livro de Deuteronômio foi dado, de facto, a estas novas gerações que estavam a entrar na Terra Prometida. O povo tinha rejeitado Deus e, por causa disso, foram para o deserto, quiseram ir para o deserto em vez de entrar na Terra Prometida.
Por essa razão, vaguearam durante 38 anos no deserto e uma nova geração estava a surgir. Então era necessário que o povo de Israel, o novo povo de Israel, tomasse conhecimento da sua história. E Moisés então vai relatar a esta nova geração aquilo que Deus fez, a forma como Deus cuidou do povo, apesar do povo ser um povo rebelde. Era necessário que o povo entendesse o seu passado, compreendesse bem o seu passado, para poder fazer uma diferença significativa no presente e poder mudar o futuro. Quando nós rejeitamos o nosso passado e não compreendemos o nosso passado, muitas vezes voltamos a cometer as mesmas asneiras, os mesmos erros. Precisamos de tomar atenção, aprender com os erros dos nossos pais, dos nossos avós e a partir daí aplicar aquilo que eles aprenderam à nossa própria realidade, para que o presente seja diferente e o futuro possa ser um futuro bem mais agradável. Quando nós não conseguimos aprender com a história, certamente muitas coisas graves voltamos a cometer. É por isso que é importantíssimo nós olharmos para a história. E eu noto, olhando para a nossa história, para os nossos dias em que nós vamos viver, muitas vezes estamos a cometer exatamente os mesmos erros que os nossos antepassados cometeram. Provavelmente vão nos conduzir ao mesmo fracasso, à mesma vergonha, às mesmas desgraças. Precisamos de facto aprender com a história, percebendo que se no passado a corrupção não funcionou, também não vai funcionar no presente. Se no passado a mentira não funcionou, também não vai funcionar no presente. Precisamos de entender que é com zelo e empenho que se transformam as sociedades, que é com dedicação e sacrifício que de facto as coisas se alteram para que os nossos filhos possam ter um espaço e um lar melhor. Depende de cada um de nós que está no tempo presente, de compreendermos o nosso passado, ao mesmo tempo aplicar as mesmas verdades ao nosso presente, para que o futuro possa ser um futuro mais auspicioso, um futuro mais alegre e um futuro de facto mais agradável para as novas gerações que vão dar lugar. Nós, ao olharmos para a Bíblia, vemos exatamente essa intenção de Deus. A intenção de Deus de trazer a esta nova geração que tinha vivido muito tempo no deserto, para que trazer a eles esta reflexão. O povo tinha estado então no deserto. A maior parte das pessoas com mais de 20 anos tinha perecido naquele deserto, por desobediência, por vontade própria, porque eles quiseram ir para o deserto, eles então tinham optado por se afastar de Deus e por causa disso ficaram ali mesmo, morreram naquele deserto. Uma nova geração estava agora às portas de tomar posse da terra prometida. Uma geração que tinha de alguma forma menos de 20 anos quando isto aconteceu. E por essa razão eles estavam ali esperando conquistar esta promessa que Deus tinha feito a cada um deles. No capítulo 8 deste livro de Deuteronômio, encontramos estas palavras que foram citadas por Jesus a Satanás. E muitas vezes, olhando para este livro de Deuteronômio, nós vamos encontrar citações tremendas que têm aplicação no Novo Testamento. E nós vemos estas, por exemplo, capítulo 8, verso 4. Nem só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor, disso viverá o homem. Nós vemos aqui que Jesus, quando estava a ser tentado no deserto por Satanás, ele cita este texto bíblico. Várias outras citações são feitas da parte de Jesus com base neste livro. E eu creio que esta é uma das razões pelas quais tem havido muitos ataques a este livro de Deuteronômio. Infelizmente, muitos procuram destruir a imagem deste livro. Pondo em causa o seu autor, pondo em causa isto ou aquilo nele, dizendo talvez até que é uma alegoria, isto e aquilo, dizendo e diminuindo este livro. Jesus tinha plena confiança no que estava escrito neste livro de Deuteronômio, ao ponto de, quando ele estava em combate espiritual com Satanás, citar frequentemente estes textos da Palavra de Deus, deste mesmo capítulo 8, verso 4. Vemos ainda aqui outros exemplos fundamentais deste livro. Um deles encontramos também no capítulo 6, no verso 6 a 9. Estas são palavras tremendas deste livro de Deuteronômio. Diz assim: estas palavras que hoje vos ordeno estão no teu coração. Tu as inculcarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por fronte entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Temos este texto que nós já comentámos, a importância que Deus dá aqui à educação dos nossos filhos e a importância de transmitirmos valores saudáveis
para os nossos filhos. Mas começando aqui no livro de Deuteronômio, eu gostaria de ainda hoje ler alguns textos, começando no capítulo 1, verso 1. Diz assim então o texto da palavra de Deus: São estas as palavras que Moisés dirigiu a todo o povo de Israel, ao oriente do Jordão, no deserto, na região de Arabá. Aqui temos então Moisés a falar ao povo. Ele vai falar àquele grupo, à nova geração, que tinha saído de Cades Barneia com menos de 20 anos e agora estavam de regresso, exatamente ao mesmo ponto. Diz assim o verso 2: São 11 dias de caminho desde o monte Horeb até Cades Barneia, passando pelo monte de Sair. Vemos aqui que o percurso que o povo teria de percorrer era relativamente pequeno, mas durante 38 anos o povo andou vagueando pelo deserto. Um percurso que poderia ter sido feito em apenas 11 dias. O verso 3 diz ainda: No ano 40, após a saída do Egito, no primeiro dia do 11º mês, Moisés comunicou ao povo de Israel todas as ordens que o Senhor lhe tinha confiado para lhe transmitir. Naquela mesma ocasião eu vos disse: Sozinho eu não posso tomar conta de todos vocês. O Senhor vosso Deus fez-nos aumentar muito e hoje são tão numerosos como as estrelas do céu. Que o Senhor, Deus dos vossos antepassados, vos torne ainda mais numerosos e vos abençoe como prometeu. Mas como é que eu, sozinho, posso arcar com a responsabilidade de resolver os vossos problemas, as vossas queixas e questões? Escolham, portanto, nas vossas tribos, homens sabedores, sensatos e experientes, para que eu nomeie os vossos chefes. Vemos como Moisés agora vai prosseguir a falar à nova geração acerca do que tinha acontecido a seus pais. E diz: Cumprindo ordens do Senhor, saímos de um monte Horeb e fomos atravessando por aquele deserto enorme e terrível, como vocês mesmos puderam ver, a caminhada das montanhas dos amorreus, e chegámos a Cades Barneia. E eu disse-vos então: Acabem de chegar ao monte dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos vai dar. O Senhor, Deus nos nossos antepassados, coloca agora esta terra à vossa disposição. Vão e tomem posse dela, como o Senhor prometeu. Não tenham medo nem receio. Moisés está a recapitular, digamos assim, a esta nova geração aquilo que havia acontecido ao povo de Israel. Estão de novo num ponto-chave crucial da história de Israel. Eles encontram-se numa altura em que têm necessidade de tomar de novo decisões. E Moisés relembra ao povo aquilo que tinha acontecido há 38 anos atrás. Agora a nova geração tem de tomar as suas próprias decisões. Será que eles aprenderam com a história? Isso é o que nós vamos tentar ver nos próximos capítulos deste livro de Deuteronômio. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.